Graças e paz, meus irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais essa aula. Estamos tratando da ordem da salvação, que são as doutrinas que compõem a salvação, desde a eleição até a glorificação, que é o estágio final. Nas aulas anteriores nós falamos sobre a eleição, que foi uma escolha soberana de Deus antes da fundação do mundo, onde pela sua misericórdia ele resolve escolher alguns para salvação e não perecer com os demais. Depois falamos também do chamado, especificamente do chamado eficaz, que é a forma como Deus traz para a fé aquele a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. Sem o chamado, não é possível a pessoa chegar a Deus. Por vontade própria, ninguém quer ir a Deus, a não ser que Deus conceda graça para que a pessoa possa, sim, aceitar com bom grado a oferta de salvação. E é um chamado eficaz no sentido de que ela ocorre somente para os eleitos. Um texto clássico que fala sobre isso é quando Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somente os escolhidos respondem a esse chamado eficaz. E para dar sequência ao nosso estudo, hoje nessa quarta aula, vamos falar sobre regeneração e todas as outras palavras que compõem essa doutrina da regeneração. E vamos entender a importância dela nas nossas vidas, a operação dela nas nossas vidas, para que assim, de fato, adentremos a essa salvação que Deus proporciona aos seus eleitos. E para começar, quero fazer uma leitura inicial em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Convido você a estar acompanhando a leitura que eu vou estar fazendo na minha versão, que é a Nova Revista Atualizada, onde diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, queridos? Essa palavra nós vamos estar voltando a ela de vez em quando para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui a respeito da regeneração e da salvação. Mas antes vamos fazer uma oração e assim pedir de Deus a graça para que Ele nos conduza em todo esse estudo. Pai amado e querido, te peço a tua graça e bondade, Senhor, para conosco nesse momento, Senhor, em que estamos estudando, Senhor, tua palavra e as doutrinas a respeito da salvação, dessa tão maravilhosa salvação que tu proporciona, Senhor, aos teus eleitos. Nos faz compreender tais riquezas, Senhor, de salvação, para, com muito louvor, te glorificar, ó Deus, em forma de gratidão, por tão bondade e misericórdia ser revelado em nós, ó Pai. Faz com que, Senhor, possamos compreender esse texto à luz, Senhor, da tua palavra, à luz também, Senhor, do Espírito Santo, que é aquele que inspira e é aquele que também ilumina para entendimento. Pedimos assim esse auxílio do Espírito Santo na condução do nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começarmos, vamos trazer a lembrança aquele texto de João 3. No Evangelho de João, capítulo 3, tem Nicodemos ali que vai ao encontro de Jesus. Nicodemos, que é uma autoridade judaica, um perito na lei, homem que fazia parte do Sinédrio, tomava decisões importantes ali em Jerusalém. E ele, ao ouvir Jesus, ver o que Jesus fazia de milagres, ele fica muito curioso, de fato, para conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo
Entenda que Nicodemos ainda não vê em Jesus o Messias ainda, mas no mínimo uma pessoa muito interessante e que vale a pena conhecê-la melhor. E aí ele chega para Jesus, elogia Jesus dizendo que ninguém pode fazer ou dizer as coisas como ele dizia se não vier de Deus. Mas Jesus não liga para o elogio, Jesus vai direto ao ponto e diz a ele que era necessário nascer de novo. Nicodemos, com certeza, naquele momento, não tinha como realmente compreender isso. E aí, o Nicodemos, ele faz até brincadeira com Jesus, pergunta assim, pode um homem voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Mas Jesus reforça ainda, dizendo para ele é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aí, para que nós possamos entender por que Jesus está dizendo isso, para um homem que era uma autoridade, Israel, um homem religioso, que cumpria todos os rituais religiosos, Jesus está querendo dizer a esse homem que não era só de ritual, não era só de obediência à lei, que realmente fazia com que a pessoa pudesse gozar da graça e da salvação de Deus. E aí você volta lá para Gênesis, lá quando Adão e Eva, duas criaturas de Deus, perfeitas, né, que tinha tudo para poder realmente viver uma vida totalmente santa e que agradasse a Deus, eles escolhem o pecado, e aí quando eles escolhem o pecado, quando eles realmente desobedecem a Deus, agora se tornam escravos do pecado e se cumpre na vida também de Adão e Eva e de toda a sua descendência aquilo que Deus tinha dito antes. Olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E de fato eles morreram espiritualmente. Então essas são as duas condições que se encontra agora a humanidade pós-Adão. Eles são escravos do pecado e são mortos nos seus pecados. É isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 2. Ou seja, estando mortos nas transgressões e pecados, como diz no capítulo 2, versículo 1. E aí, por conta agora de que eles são escravos do pecado e estão mortos espiritualmente, Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte, olha, para que você possa gozar o que Deus está fazendo agora na humanidade, que vai começar em mim, é necessário que haja um novo nascimento. Porque ainda que você obedeça a lei, ainda que você faça os seus rituais, você ainda é um morto espiritualmente. Você ainda é um escravo do pecado. Você não obedece a Deus completamente. E trazendo aquilo que Paulo disse, né, nas suas cartas, se o homem transgredir um único mandamento da lei, está transgredindo toda a lei. Então, com certeza, Nicodemos não era uma pessoa perfeita de obedecer toda a lei do Senhor. Então, ainda era um escravo do pecado e era um morto, ainda também espiritualmente falando. E Deus já tinha prometido lá na antiguidade, desde Moisés, que Deus ia proporcionar um novo nascimento ao ser humano. Com outros termos, mas ele está falando basicamente isso. Você tem, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, onde diz assim, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Deus está prometendo uma outra circuncisão que não a do prepúcio da carne, que foi estabelecida desde Abraão. Deus está prometendo agora uma outra circuncisão, que é uma transformação desse ser humano, é um renovar, é um gerar novamente desse ser humano. E isso ele está chamando aqui de uma nova circuncisão. Essa palavra Paulo vai usar também nas suas cartas, como por exemplo, vai usar em Romanos, vai usar lá em Filipenses, essa ideia de que nós precisamos de uma circuncisão, de uma cirurgia no coração, para deixar de ser uma pessoa que desagrada a Deus, para ser uma pessoa agora que consegue agradar a Deus. É necessário justamente isso. Mas ainda também no Antigo Testamento, outras promessas que Deus tem feito, fez, por exemplo, através de Jeremias, sobre essa questão de um novo nascimento, de uma transformação, de um novo espírito. Né? Por exemplo, Jeremias 31, 33 diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Paulo, quando ele vai falar sobre essa questão, ele diz assim que nem todos que são de Israel são de fato israelenses, né? No sentido assim de ser um salvo, de ser um povo de Deus realmente. Nem todos que são de Israel. O que Paulo vai dizer é aquele que recebeu uma regeneração, uma transformação, uma circuncisão no coração. Esse sim é o de fato judeu, no sentido de agora uma pessoa salva, no sentido de uma pessoa que realmente recebeu o novo de Deus, a transformação de Deus. Então, em Jeremias está sendo prometido que Deus ia imprimir, né, as suas leis, a sua vontade no coração do ser humano. Porque antes a lei, como nós conhecemos, ela foi dada nas tábuas de pedra. E aí necessitava de um esforço muito grande do ser humano para conseguir obedecer isso. E nós sabemos historicamente, pela Bíblia, que o homem não obedeceu toda a lei. Então Deus agora promete fazer uma nova lei no coração. Esse coração que vai estar transformado, regenerado, para o quê? Para obedecer agora à vontade, fazer a vontade de Deus. Aí em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz o seguinte, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, Deus está prometendo, então, dar um novo coração e também dar um espírito novo para que, assim, essa pessoa possa, de fato, de coração, obedecer à vontade de Deus. Fazer o que agrada a Deus. É necessário ter esse novo coração, é necessário ter esse espírito novo, porque sem isso, que nós estamos chamando aqui de regeneração, o homem não consegue agradar a Deus. Um exemplo bem básico para você ter uma ideia disso, Paulo ele usa uma expressão interessante em Romanos, capítulo 8. Vamos lá rapidinho, para 8, versículo 3 e 4. Ele vai dizer o seguinte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Nós, por causa da fraqueza da nossa carne, pois estávamos em escravidão ao pecado, por estarmos mortos espiritualmente, não conseguimos fazer o quê? Agradar a Deus. A gente não consegue obedecer à vontade de Deus. E aí, Jesus ele veio na semelhança da carne para fazer isso por nós. Então, ele obedeceu toda a lei, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui é o que diz no versículo seguinte, versículo 4. Diz assim, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Ou seja, nós de fato, não conseguimos obedecer todas essas coisas, aí foi necessário Cristo fazer em nós, para que nós possamos de fato começar a fazer agora segundo o Espírito, para que a gente consiga obedecer a Deus segundo o Espírito. E aí nós vamos entender o que foi que Jesus fez e o que o Espírito Santo fez, né? Ainda vamos com calma nesse sentido. Então, regeneração é basicamente isso, é um novo nascimento. É uma transformação no homem interior. Essa palavra do homem interior é muito importante você compreender. Paulo usa muito isso. Em Efésios ele vai falar sobre essa questão de revestir-se do homem interior. Eu quero ler para você, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículos 22 em diante, diz o seguinte. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, né? A natureza pecaminosa, a que estava escravizada ao pecado, né? E aí diz assim, essa natureza velha que se corrompe segundo desejos enganosos. E aí a recomendação dele agora é, no versículo 23, e se deixem renovar no espírito do vosso entendimento, e aí se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Então ele está usando aqui a expressão, né, de se renovar no espírito do entendimento e se revestir dessa nova natureza que é colocada no ser humano. É uma nova natureza que Deus nos dá no homem interior. E aí ele diz que a gente tem que abandonar a velha para se apropriar da nova natureza.
Paulo ele usa uma expressão interessante em Romanos capítulo 7, que ele diz assim, que quando ele quer fazer o bem, não faz, né? É porque tem uma lei mais forte nos seus membros, que está rendida ao pecado. Aí ele vai finalizar o capítulo 7 dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está se referindo a essa velha natureza que não consegue obedecer, não consegue agradar a Deus. Aí ele já vai para o final do 7, início do 8, dizendo assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo, de forma que eu, no corpo, na velha natureza, obedeço ao pecado, mas na mente, nesse homem interior, né, eu agrado a Deus, eu vivo para Deus, né? E aí ele vai dizer no capítulo 8, né, que já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que receberam essa nova natureza, esses que vivem esse homem interior. E o homem interior, ele vem segundo o caráter de Jesus Cristo. Ele é segundo a imagem de Jesus Cristo. Quando nós vivemos baseado no novo homem em Jesus Cristo, aí nós realmente não fazemos aquilo que é a vontade da carne, dos pensamentos, aquilo que é enganoso, aquilo que desobedece e desagrada a Deus. Então é importante andar a partir desse novo homem, esse novo homem que é um ser espiritual dado por Deus, prometido no passado e agora realmente se concretizando a partir, né, do novo nascimento em Cristo Jesus. E aí Paulo ele diz em Gálatas, né, andem no Espírito. Nesse homem interior que é espiritual, esse homem que é vivo, que Deus nos deu, né, nesse novo nascimento. Então a definição do regeneração é isso, é o novo nascimento, é essa transformação, é esse novo homem, né, nascido do Senhor para as nossas vidas. E quando é que nós fomos regenerados? A regeneração ela começa primeiro com o chamado. Quando o Senhor vai nos chamar, quando Ele vai executar aquele chamado eficaz para a conversão, Ele automaticamente, no mesmo processo, Ele faz um novo nascimento, Ele faz a regeneração. Por quê? Porque como nós lemos em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Se nós estamos mortos, morto não ouve, morto não se mexe, morto não faz nada. Então é necessário esse novo nascimento para que a voz do chamado de Deus seja atendida. Tem um texto interessante, quando Jesus ele diz assim, que quando ele morrer e for ressuscitar, né, ele vai chamar e muitos que estão mortos ouvirão a sua voz e eles atenderão. Isso é interessante, ou seja, no chamado do Senhor, Ele ressuscita, Ele faz um novo nascimento, Ele nos dá vida para que possamos atender ao chamado. Isso é muito importante. Então é no novo nascimento, no chamado, que nós vamos ter esse novo nascimento, essa regeneração, esse receber desse Espírito novo, esse Espírito que vem com um ouvido que possa ouvir e compreender. Porque lembra quando nós falamos do chamado lá, na lição anterior, de que muitos é dado a mensagem, mas nem todos têm ouvido para ouvir e entender com o coração, como, né, o texto está dizendo lá, né? Mas aquele que nasce de novo, aquele que é regenerado, agora os seus ouvidos estão aptos para ouvir a voz de Deus e atender essa voz. Jesus, quando ele diz que ele é o bom pastor, ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Mas só pode ouvir a sua voz quando essa ovelha já está regenerada, quando ela nasceu de novo. Então isso é importante. Começa a regeneração no chamado. E também é na regeneração que começa uma outra coisa que nós vamos estudar um pouco mais para frente, que é a santificação. A santificação, o processo de santificação, que é uma coisa que começa e prossegue até a glorificação, ela começa na regeneração. É necessário que nós sejamos santos diante de Deus. E a regeneração vai possibilitar
nós começarmos a viver uma vida de santidade. Porque antes não tínhamos como viver essa vida de santidade. Antes, a nossa inclinação, por conta da escravidão e da morte espiritual, a nossa inclinação era só para o pecado. Paulo diz isso lá em Romanos, né? Ele diz em Romanos capítulo 8, a partir, por exemplo, do versículo 7, que diz o seguinte: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, a inclinação da carne é para o pecado. Ela não está sujeita à vontade de Deus e nem pode estar sujeita à vontade de Deus. Ela não consegue, como nós falamos no capítulo 7, a carne ela está fraca, ela não consegue fazer o bem. Paulo queria fazer o bem e não conseguia por conta disso. Então, na regeneração, no novo nascimento, o Senhor possibilita que possamos começar agora a viver essa vida santa. Tanto que no capítulo 6 ele vai falar sobre essa questão de que agora nós temos que nos considerar, né, nesse novo nascimento, uma pessoa viva para Deus, e uma vez agora que pertencemos a Deus através do novo nascimento, nós vivamos agora uma vida de prática da justiça. Aí aqui é importante dizer outra coisa. Como é que ocorre essa regeneração? Se a regeneração começa com um chamado, e se a regeneração começa o processo de santificação, a regeneração ela ocorre da seguinte forma: a transformação no coração acontece da seguinte forma, na ressurreição de Jesus. Por isso que é importante nós atentarmos para essas palavras que Paulo diz em Efésios 2, que é o texto que nós lemos, né? Quando ele vai dizer, por exemplo, a partir do versículo 6, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, juntamente com ele nos ressuscitou. Era necessário essa ressurreição em Cristo Jesus. Eu já falei um pouco sobre essa questão da ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição juntamente com ele, porque o Espírito Santo, ele nos coloca, ele nos faz ser participantes também da morte e da ressurreição de Jesus. Por quê? Era necessário que a nossa velha natureza morresse lá, não é? Com Jesus. Porque a velha natureza morrendo com Jesus, como Paulo diz em Romanos 6, nós estamos livres agora da condenação da lei. E também a nossa velha natureza morrendo com Cristo, nós ficamos livres também dessa natureza pecaminosa. E aí quando a gente ressuscita com Cristo, Paulo diz em Romanos 6, que nós ressuscitamos em novidade de vida. E essa ressurreição que nos faz ressuscitar em novidade de vida, possibilita que agora essa nova natureza, ela viva para agradar a Deus. Ela que consegue agradar a Deus. A ponto de João, na sua epístola, dizer que aqueles que são nascidos de Deus não pecam. Isso é muito importante nós compreendermos em João quando ele fala essas coisas. Por exemplo, eu vou ler para você sobre isso quando ele diz o seguinte: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se ele dizia, né, por exemplo, que aquele que é nascido de Deus não peca, também aquele que pratica a justiça é porque é nascido de Deus. Então, a capacidade de santificação só começa a partir da regeneração, porque o novo nascimento faz que nós consigamos viver em prática da justiça. Eu não li até o final, até o versículo 10, do capítulo 2 de Efésios, mas no 10 ele diz isso. Pois ele diz assim que, pois fomos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, o quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Lá na eternidade, quando Deus decretou, né, a eleição, quando ele nos escolheu nele, né, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, lá também ele decretou quais as boas obras nós devíamos praticar. A prática das boas obras, a prática de uma vida de justiça, que é a santificação, só é possível aos regenerados. A regeneração é uma coisa que o Espírito Santo faz em todo o seu eleito. Aí você vai me perguntar, bom,
se eu creio em Jesus Cristo, se eu busco viver a palavra de Deus, né? Se eu nasci de novo, por que ainda não consigo viver uma vida totalmente santa? Aí aqui vale um pensamento de Agostinho. Agostinho ele dizia que Deus ele nos concede graça para viver essa vida de santidade, né? E é necessário buscar muito a graça de Deus. Você já nasceu, mas você precisa muito da graça de Deus para viver a vida de santidade, por conta de que você ainda está habituado ao pecado. A velha natureza, ela tem que morrer dia após dia. Começou na morte e ressurreição de Jesus, né, a morte do velho homem nosso. Nós temos que nos despir desse velho homem, que esse velho homem ele está habituado, ele não sabe viver de outra forma. Então é necessário que a gente busque muito a graça de Deus em oração, em leitura da palavra, para que Ele nos ajude. Também existe exercício de espiritualidade para a gente praticar, para que a gente consiga, de fato, né, desabituar, perder o hábito daquilo que nós fazíamos, que era pecado, daquilo que desagradava a Deus. Então o que Agostinho está querendo dizer é exatamente isso, de que nós já nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós que por Ele vivemos, fomos regenerados. Mas existe um hábito que precisa ser abandonado. E a expressão bíblica para isso é morte todo dia. Aquilo que Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é símbolo da morte. Diariamente morremos para nós mesmos. Seguir Jesus é negarmos a nós mesmos. Seguir Jesus é morrermos, né, diariamente. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela por muitos anos, né, ela nos escravizou. Então não é de uma hora para outra que a gente vai perder velhos hábitos. Algumas pessoas, às vezes, que têm alguns problemas como vício, elas conseguem uma certa libertação, né, através da graça de Deus. Mas nem todas também conseguem. Então é necessário essa ajuda diária do Espírito Santo, se tomar da graça de Deus diariamente e tomar consciência do que deve ser morto a cada dia. Tomás A. Kempis, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que se nós dedicássemos a abandonar um vício, né, um pecado, né, por ano, então a gente teria uma evolução muito grande mais tarde. Por exemplo, né, digamos que você já tenha 20 anos de evangelho, 10, 20 anos de evangelho. E se você tivesse dedicado, né, desde o começo, né, tivesse lido o Tomás A. Kempis, né, e aceitado essa proposta dele. Se você, logo no começo da conversão, né, tivesse dedicado assim durante um ano inteiro, abandonar pelo menos um pecado, né, parar de praticá-lo completamente, se esforçar para parar, então você, em 10 anos, teria abandonado 10 grandes vícios que lhe prejudicam espiritualmente. Em 20 anos, seriam 20. Eu não sei se você pratica todo esse tipo de pecado, né? Mas é só um exemplo do quanto a nossa vida ia evoluir bastante se nós realmente tomássemos nossa cruz dia após dia para abandonar um velho hábito, um velho costume daquilo que desagrada a Deus. Às vezes a gente quer abandonar vários pecados de uma vez só e não conseguimos. Então começa devagarzinho. É que nem academia. Quando você vai para a academia, você precisa começar devagarzinho. Se você, por exemplo, no primeiro dia de academia, for querer fazer todos os aparelhos e fazer um esforço tremendo, no dia seguinte você não consegue nem levantar da cama, né? E aí você fica desanimado e para de ir por conta disso. Da mesma forma também é com o pecado. Se a gente quiser tentar abandonar todos de uma vez e não consegue, a gente se frustra. Aí começa a questionar a salvação, começa a ficar desanimado e acaba que depois a gente nem se preocupa mais em parar de pecar, né? Então é necessário que a gente diariamente, em oração, estuda a palavra de Deus, busca da graça de Deus para abandonar o pecado. E aí você elege qual o vício, qual o hábito ruim que você tem e que você vai dedicar um ano, 365 dias para parar ele, né? Você pode não conseguir no primeiro dia, no segundo, no 10º, no primeiro mês, mas se você vai fazendo um esforço, né, até completar um ano, com certeza você vai conseguir abandoná-lo.
né? E é uma coisa que a psicologia ajuda muito sobre essa questão, é de que para você abandonar um hábito é bom você substituir com uma coisa boa. Então você para de praticar uma coisa que desagrada a Deus e substitui por uma que agrade a Deus, para que assim você não fique o vácuo e você assim consiga admitir, né, e praticar uma coisa que realmente traga benefício para você e glorifique a Deus também. Então a regeneração é muito importante na vida do crente. É com a regeneração que começa esse processo de santidade. E aí, como nós vamos ver também a partir da próxima aula sobre a conversão, né, a regeneração ela possibilita a conversão. Porque quando nós ouvimos, o Senhor nos regenera. E aí nós atendemos, né, a voz do nosso pastor que nos chama, que é para a conversão, para segui-lo, para caminhar com ele, né? Então nós vamos ver mais detalhadamente sobre a conversão na próxima aula. Não deixe de participar. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários abaixo, pergunte, né, aquilo que não ficou claro para você, alguma coisa que eu falei que ficou muito confusa, eu posso esclarecer na próxima aula. É importante você compreender sobre a regeneração. Nós vamos voltar ainda a falar talvez algumas coisas sobre a regeneração por conta das próximas aulas que fazem aqui link com esse tema, mas é importante você compreender. E eu vou colocar no YouTube, nas descrições, todos os versículos bíblicos a respeito da regeneração, de alguns que eu citei aqui, para que você possa também voltar a esses textos e assim meditar parte deles também. Não deixe de participar da próxima aula e não deixe de interagir conosco também, para que assim haja de fato essa apreensão do conhecimento e desses textos maravilhosos da Palavra de Deus que fala sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana abençoada.